Se você investe em tráfego pago e a demanda gerada não está convertendo em vendas, o vídeo de hoje é feito para você. Antes de mais nada, eu me chamo Vitor Sabac. Se você ainda não segue o meu canal, clica aqui no botão de se inscrever e deixa o like aqui, porque assim você vai sinalizar para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante para você e o YouTube ele vai divulgar mais conteúdos semelhantes a esse para você aqui na plataforma. Então, antes de mais nada, clica no like, clica no botão de se inscrever. Bom, é muito comum que algumas empresas, elas, ali, ao fazer o investimento em tráfego pago, elas não consigam resolver essa questão de gerir demanda aqui agora e eu não consigo converter essa demanda em vendas. Então eu sim tenho os leads chegando ali no WhatsApp, mas esses leads eles não fecham as vendas. Isso é mais comum do que você deve imaginar, e isso muitas vezes não vai ser necessariamente uma falha de tráfego pago. Ou seja, nem sempre o parafuso que você precisa apertar quando esse tipo de situação acontece é necessariamente ali no tráfego pago. Em alguns casos, sim, você precisa sim ajustar alguma segmentação, alguns anúncios ali que você está veiculando, só que na maioria das vezes o que acontece é um outro fator, é um problema até meio comum no Brasil, que é um problema mais voltado para o comercial do que para o marketing de fato. Então, para a gente entender melhor, né, até como é que as vendas aqui na internet funcionam, você precisa imaginar que a todo momento a empresa ela está passando por um processo de geração de demanda e conversão de demanda. Então você tem de um lado fontes de tráfego e do outro lado você tem formas de você converter esse tráfego gerado. Vamos colocar a bola no chão aqui para que isso não fique muito abstrato para você. A gente tem diversas fontes de tráfego, tem várias formas de fazer com que o cliente chegue até você, tem várias formas de fazer com que o cliente ele chegue até a sua empresa. Uma dessas formas é indicação, outra dessas formas é a própria criação de conteúdo ali no Instagram, no YouTube, onde você vai fazer ali um tráfego orgânico. Outra forma de você gerar essa demanda é você fazendo o tráfego pago. Então perceba, todas essas formas aqui que eu estou trazendo para você são formas de geração de tráfego, são formas de geração de demanda. Do outro lado aqui, eu tenho formas de você converter essa demanda. E geralmente, quando você investe em tráfego pago, você recebe os leads, mas você não consegue converter esses leads em vendas, geralmente a falha está do lado de cá, a falha geralmente é comercial. Vou te dar um exemplo. Indicação, ela sempre ela costuma ser, né, a forma mais fácil de você fechar uma venda. Afinal, é uma venda que ela já vem meio que pronta. Uma pessoa indica o seu produto para outra, muitas vezes essas pessoas são amigas, então você tende a confiar muito mais num amigo que está te indicando um produto ou um serviço, portanto, a sua venda ela se torna mais fácil. Você não precisa fazer tanto esforço comercial para converter essa demanda gerada em vendas de fato. Quando a gente fala de, por exemplo, prospecções ativas, o próprio tráfego pago, muitas vezes essa demanda ela não vai chegar já tão pronta assim. Às vezes ela precisa de um trabalho comercial até que, enfim, chegue o momento dessa pessoa fechar a compra ali do seu produto ou fechar a compra do seu serviço. E para você ter resultado nessa parte comercial, você precisa ter um certo domínio da jornada de compra do seu cliente. Então, como é que funciona essa jornada de compra? A jornada de compra do cliente é o momento, compreende, né? Essa jornada de compra, ela inicia no momento em que o cliente tem o primeiro contato com a sua empresa, com o seu serviço ou com o seu produto, até o momento que ele fecha a compra de fato. Isso aqui a gente chama de jornada de compra. Então, desde o primeiro contato até o momento que ele vai fechar a venda, a gente chama isso de jornada de compra. Quando você vai fazer a venda de um imóvel, a venda de um carro, essa jornada de compra ela tende a ser muito grande. Então,
O cliente ele vai entrar em contato com você hoje, mas ele não vai fechar a venda amanhã. Quer dizer, ele pode até fechar, mas aí é uma exceção, vai ser literalmente uma exceção. Então você não pode contar que a maioria das pessoas vai entrar em contato com você hoje e comprar uma casa no dia seguinte. Entrar em contato com você hoje e comprar um carro no dia seguinte. Geralmente essa curva ela é um pouco mais demorada. Uma vez que você entende essa curva, você vai estruturar um processo comercial que a gente vai chamar aqui de follow-up. Da tradução literal, acompanhamento. Então você vai literalmente fazer um acompanhamento de vendas. Então eu vou te dar um exemplo. Digamos que você sabe que a jornada de compra do seu cliente ela tem ali cerca de 90 dias. Então, se a jornada de compra do seu cliente tem 90 dias, não faz sentido você criar uma campanha de tráfego agora e esperar que o lead que chegou hoje compre de você amanhã. Ele pode comprar de você até esses 90 dias aqui. Portanto, é importante que você apareça para esse cliente de diversas formas durante todo esse período. Então, é justamente aqui que você começa a criar aqueles pontos de contato que a gente chama de follow-up. E esse follow-up, aí você vai ter que, obviamente, entendendo o seu negócio, entendendo o perfil do seu cliente, aos poucos você precisa masterizar, porque isso vai variar de negócio para negócio, e você vai definir quantos contatos você precisa fazer dentro de um determinado período de tempo. Então, por exemplo, nos 30 primeiros dias eu vou manter um contato com esse meu cliente de 5 em 5 dias. Então eu sei que dentro dos primeiros 30 dias, ele comprando ou não, ele ignorando as minhas mensagens ou não, de 5 em 5 dias eu vou aparecer para ele com estímulos diferentes. O que é que eu vou chamar aqui de estímulos diferentes? Por que que eu vou trazer aqui estímulos diferentes? Existem clientes que eles vão comprar por preço. Existem outros clientes que vão comprar por qualidade. Outros clientes eles vão comprar por conforto. Outros clientes eles vão comprar por comodidade. Então, se você traz estímulos diferentes para esse cliente, algum desses estímulos pode bater exatamente na necessidade que esse potencial cliente precisa. E uma vez que você consegue atingir ele com esse grau de precisão, o que é que acontece? Ele tende a responder, ele tende a demonstrar mais interesse, ele tende a perguntar um pouco mais, ele tende a interagir mais com você. E ainda que ele não interaja, você tem um follow-up estruturado acontecendo ali com ele. Então, isso aqui é algo até simples de se fazer, mas a maioria das empresas não executa esse processo, ou às vezes executa, só que com falhas. Então, o simples fato de você ter noção da jornada do seu cliente, ter um follow-up estruturado e fazer esse acompanhamento, isso aqui já vai fazer com que suas vendas aconteçam ou que elas aumentem consideravelmente a probabilidade de acontecer. Bom, vamos lá. Se você vende serviço e se o seu serviço ele tem um ticket um pouco maior, isso aqui é obrigatório para você. Porque se você tem um serviço que ele não é baratinho, não é um serviço que a pessoa vai comprar ali simplesmente na emoção, você precisa entender que a decisão de compra dela tende a ser mais demorada. É exatamente aquele exemplo da casa, o exemplo do carro, às vezes um exemplo de um procedimento estético que a pessoa vai fazer. Então, todos esses tipos de serviço aqui, eles tendem a ter uma curva de conversão um pouco mais demorada. E aí ela vai ser um pouco mais demorada por dois motivos. Primeiro motivo porque esses leads estão chegando do tráfego pago, eles não estão prontos necessariamente para comprar. E o segundo motivo é que, de fato, é uma decisão que a pessoa não toma de um dia para o outro, é uma decisão que precisa ser um pouco mais estudada, ela precisa entender se faz sentido, ela precisa se organizar em relação a valores. Então, tudo isso aqui interfere nesse tempo nessa jornada de conversão do seu cliente. Então, a partir de hoje, você que faz esse investimento em tráfego, você que recebe às vezes aí até a demanda do próprio Instagram, uma demanda orgânica, ou você que tem até o seu processo de indicações acontecendo ali de maneira estruturada dentro da sua empresa, mas você ainda não tem esse processo comercial na ponta de cá,
abra seus olhos para isso, porque isso faz com que a sua conversão aumente absurdamente. Eu não estou exagerando, não. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um processo de duas engrenagens que se conectam. Uma engrenagem de geração de demanda e uma outra engrenagem de conversão dessa demanda. Quando você contrata um serviço de tráfego pago, quando você busca ali uma indicação estruturada, quando você investe em prospecção ativa, quando você investe em eventos também são formas de você gerar demanda para o seu negócio. Todos esses investimentos aqui são investimentos de geração de demanda e todos eles necessitam, de alguma forma, um acompanhamento comercial. Todos eles demandam esse conhecimento comercial do seu time. E uma vez que esse conhecimento comercial não acontece, você deixa de fazer vendas. Você literalmente gera demanda e essa demanda ela se perde no meio do caminho. Essa demanda, o cliente ele pergunta ali por um orçamento, depois ele some e como você também não entrou mais em contato com ele, ele também não vai entrar mais em contato contigo. Então, ao longo do tempo ele também tende a esquecer de você. Então, perceba que as engrenagens isoladas, elas não vão funcionar sozinhas. Se você tiver um excelente processo comercial, mas você não tiver leads chegando na sua base, se você não tiver pessoas pedindo orçamento, pedindo mais informações, você não vai fazer vendas, simplesmente porque você não tem gente entrando no seu funil de vendas. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você gera demanda, mas você também não tem um comercial estruturado, é muito difícil que você tenha algum resultado relevante aqui, principalmente quando a gente fala de internet. Então, se esse vídeo aqui ele fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a esclarecer um pouquinho esse processo comercial, ou se você continuou com alguma dúvida e queira tirar alguma dúvida aqui comigo, deixa aqui nos comentários. Lembrando novamente, clique no botão do like se esse vídeo fez sentido para você, clica no botão de se inscrever, isso aqui vai te ajudar a receber mais conteúdos educativos como esse. E, enfim, deixe suas sugestões aqui nos comentários. Um grande abraço, Vitor Sabac aqui. Até mais.